Fala galera, estamos aqui com mais JT Cast. A convidada de hoje é Milena Santiago e Marcela Santiago, a aluna do Eren Joaquim Távora e também filha de Milena. O papo de hoje é sobre mulheres no mercado de trabalho. Olá, Clara, tudo bem com vocês? Eu me chamo Milena Santiago, assim como Clara já falou. Eu sou desenvolvedora, né, do mercado na Solar BR, representante em boa parte do território nacional aqui no Brasil. Eu vim falar, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a mulher e o mercado de trabalho, sobre, eu acredito que os meus desafios, a minha jornada. E aí eu vou falar um pouquinho do que quando comecei, né? Vou completar 7 anos na Solar. Iniciei lá o processo como promotora de vendas. Na época foi assim, né? Para a gente explicar melhor como é que funciona o sistema, a Solar, eu trabalho exatamente na área comercial. E na Solar, a área comercial, ela porque isso está mudando, 70%, 70 não, vou colocar mais, minha gente, eu acho que 98% era constituída por homens. Algo muito restrito, que hoje em É, dia, como a senhora me falou, está mudando, está em tá mudando. constante mudança. Isso é Isso. muito bom e interessante, porque a sociedade ela tem que mudar, tem que fluir, tem que como é que eu posso dizer, renovar a cada dia. Abrir espaço mesmo, né, para a mulher em ambientes talvez que elas nunca imaginaram entrar. Pelo menos comigo aconteceu dessa forma. Quando eu entrei na Solar, eu entrei para uma área onde tinha uma média de mais ou menos 200 homens e entrou duas mulheres apenas. Então, eram 200, duas mulheres, e eu acho que isso não dá nem 1%. Não dá mesmo, né? Nem Não, 1% de não. mulheres nesse meio. E a gente foi desenvolvendo o trabalho, foi dando muito certo. Depois disso, foi entrando outras mulheres na área. Eu acredito muito, quando eu iniciei, foi uma fala bem, um pensamento e uma fala porque eu expus isso, né, para a colega que estava comigo na época, que era o fato de que a gente, naquele momento, era uma abertura de porta. Se a gente desenvolvesse um trabalho legal, um trabalho bom, e a gente chamasse a atenção da companhia que a mulher ela pode estar em qualquer ambiente da empresa, a gente aí estaria abrindo porta para outras mulheres. Exatamente. Já puxando para um assunto mais família, eu sei que a senhora tem duas filhas, não é? Tem Isso. Marcela e tem como é? Débora. Débora. A senhora daria algum conselho para elas, se quiserem, como é que eu posso dizer assim, ingressar em uma carreira onde seja tão restrito como a da senhora foi? Porque Marcela está aqui, eu não sei qual carreira ela pretende seguir, mas se por algum exemplo for uma carreira onde estejam mais homens do que mulheres, a senhora daria algum conselho tanto para elas como para outras meninas? Então, acho que a gente, enquanto sociedade, hoje a gente vem, né, buscando essa igualdade de gênero, igualdade racial. A gente vem buscando, né? A sociedade, de forma geral, vem lutando por isso. Então, eu acho que o exemplo, ele fala por muito mais do que qualquer coisa. Então, se eu me coloco hoje no mercado e faço questão de mostrar isso para elas, que eu estou no mercado onde ele é 90% masculinizado, mas eu também mostro para elas as vertentes de que, para mim, foi super positivo, foi uma construção diferente, foi algo novo também. Foi eu mesma quebrei alguns paradigmas, porque eu também tinha aquela, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu fiquei um pouco engessada. Poxa, eu estou num ambiente onde tem muitos homens e como é que vai ser isso? Será que vai rolar alguma coisa que eu não vou gostar? O próprio trabalho em si era um trabalho muito pesado, assim. Quando Sim. promotora, a gente trabalhava, não sei se vocês sabem, né, o que é um promotor de venda dentro de loja, dentro de mercado. É meu explicar. Vocês sabem não, né? Então, o promotor de vendas, ele trabalha, atua nos mercados. Se vocês visitarem alguns mercados, tipo Bom Preço, mercado, eu acho que Extra, Big Bom Preço, são os maiores. Vocês sempre vão ver nas gôndolas alguém organizando gôndola, puxando pallet com a roupa da empresa. Tem os próprios repositores das lojas, mas o promotor ele é enviado pela empresa para fazer esse trabalho de reposição de mercadoria, contagem de estoque, né, sugestão de pedido para o cliente, enfim. Sim. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho do promotor de vendas dentro da loja. E aí a Coca-Cola, como vocês sabem,
não é um produto leve, né? Não é uma coisa Não é uma leve. coisa. E aí a gente estava lá no meio de um monte de homens que puxava pallet, e a gente tem que puxar também, porque se a gente está ali para fazer o mesmo cargo, está ali, aliás, exercendo o mesmo cargo, a gente não é, naquele momento, nenhum sexo frágil. E até falando sobre isso, uma pergunta que eu queria fazer. Se quando você entrou assim na Coca-Cola, teve algum tipo de comentário que já escutou de alguma pessoa, até um funcionário em si, homem, sobre essa questão? Porque se é um trabalho para motor que você tem que puxar uma coisa, puxar um peso, que geralmente tem isso, a sociedade tem isso, de que a mulher não pode carregar peso, né? A mulher não foi feita para isso. Se teve algum comentário do tipo quando você chegou lá. Não. Eu fui, eu digo que eu fui até uma privilegiada, porque eu fui muito bem acolhida, fui muito bem acolhida pelos meus colegas de trabalho. Eu nunca escutei nada do tipo assim, de que eu não ia conseguir, eu não ia dar certo, pelo menos diretamente eu nunca ouvi isso. E eu também internalizei que eu precisava ser, né? Então eu busquei estar ali, se estou no mesmo cargo, fazer da mesma forma, trabalhar de forma igual, para não deixar a desejar. Passei 3 anos e 8 meses nesse processo, e após esse processo eu fui promovida a consultora de vendas, que aí o processo já é outro, né? A consultora de vendas é aquela pessoa que ela já não mais está preocupada com abastecimento, com validades, ela não está mais preocupada com o merchandising da loja, ela está preocupada agora em levar o portfólio para dentro da loja, mixologia para dentro da loja, ela já está, o pensamento, né, como é que eu digo, a configuração muda para o total. Como consultora, eu fui atender, aí foi outro desafio. Imagino. Foi outro desafio, porque eu trabalhava no período mais próximo da minha residência. As minhas filhas, né, já que a gente tá fazendo essa ligação da mulher, mercado de trabalho, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto trabalhadora brasileira, eu tenho duas filhas e no período que eu iniciei elas eram Era pequenas. exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que a senhora lidou com isso, de ter duas filhas pequenas em casa e estar sendo promovida a um cargo que é maior e que também vai querer mais trabalho da senhora, eu imagino. Como é que foi essa mudança de... Nossa, eu imagino como Marcela deve ter estado naquela época, porque a senhora, eu imagino, que estivesse um pouco mais longe, não sei como é que Sim, foi. foi justamente isso. Eu trabalhava mais próximo, eu trabalhava nessa região aqui mesmo, Madalena Torre, e aí, de repente, a empresa, quando fui promovida, a empresa me deu uma rota em Igaraçu e Itamaracá. E eu trabalho numa moto, né? E aí eu comecei, os desafios foram inúmeros. Primeiro, a questão da própria pilotagem, né? O risco à minha vida diária, indo de Recife a Itamaracá, BR, trânsito e inúmeras coisas. Trazendo isso para o meu lar, a carga horária ela permanecia a mesma, mas a minha preocupação ela foi de 20% para 100%, porque as minhas demandas elas aumentaram, as minhas responsabilidades elas aumentaram, e aí eu tinha que dar conta disso, desse processo de transição, de mudança de cargo, e a minha casa também, não só as minhas filhas, mas também o meu casamento, porque eu tinha que conseguir conciliar tudo. Tudo isso em uma coisa só e lidar com aquilo que estava acontecendo. E fico imaginando como é que Marcela tinha quantos anos mais ou menos quando isso aconteceu? Eu tinha 10, né? Minha irmã é mais nova, 4 anos do que eu, tinha 6 anos, né? Tu te sentiu, como é, mudou alguma coisa na sua vida, isso de sua mãe ser promovida? Você acha que, porque era muito nova também. Sim, Mas inicialmente eu não senti muito, eu acho que era porque era mais nova. A gente sente falta, claro, né? Mas eu acho que com o passar do tempo que a gente vai envelhecendo, tanto eu quanto a minha irmã, eu acho que a gente pensou muito naquela questão. Hoje eu penso muito mais ainda nisso, nessa questão de pilotar dela, né? Dela ter que estar na BR, aí tem dia que a senhora chega em casa e faz. Teve tal acidente perto de mim, que eu passei, que eu vi, que poderia ser ela, tanto de moto. Teve até um que a gente foi lá, acho que a gente tinha ido de carro, e quando a gente tava voltando, a gente viu esse acidente na BR, pelo mesmo caminho que ela vem, que era uma mulher de moto. E aí a gente pensa, eu acho que tanto eu como a irmã, a gente fica pensando nisso todos os dias, né? Eu provavelmente falo por mim, eu penso também nisso. De, meu Deus do céu, minha mãe tá saindo pra trabalhar, mas
qualquer coisa pode acontecer. Desafios diários e lutas diárias também com vocês mesmas, né? Porque acho que com você, para não ficar pensando, nossa, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, minhas filhas vão ficar com quem, não ficar em pânico. Esses pensamentos, eles fluem todos os dias. Da forma que ela falou aqui, isso acontece comigo também. Eu tô lá do outro lado do mundo, né? E aí eu fico preocupada. E a escola? Como é? Se acontecer alguma coisa, eu tô muito distante. Não estou acompanhando de perto. Muitas vezes isso não é de forma negativa. O que eu vou falar agora não é algo que eu vou trazer como algo negativo, porque a gente enquanto mulher, né, afinal de contas a gente está aqui, né, no meio de mulheres e rapazes, mas a gente enquanto mulher, a gente escolhe uma profissão e a gente segue, né, o mercado de trabalho. A gente decide não ser mais aquela. Vocês ainda são muito jovens, né? Ainda são solteiras, mas a gente decide, pô, eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho uma família, e aí eu vou partir para o mercado de trabalho, vou me tornar uma profissional que vai exigir de mim tempo, muito tempo, não só tempo, mas porque o tempo ele se torna dividido, porque vocês vão entender isso mais na frente, vocês são estudantes, estão escolhendo profissão, vão entrar numa universidade e vão ter que se qualificar. Enquanto profissional, a gente tem que se qualificar. Então, todos os dias, depois que eu entrei na Solar, eu fiz um curso de gestão de recursos humanos, até para entender, né? Por formação, eu sou gestora de recursos humanos, mas não era bem isso, né? Que cada um tem o seu planejamento, seu sonho, a vida toda. E o meu sonho o sonho de infância foi me tornar psicóloga. Era a minha área que eu sonhei a vida toda. E aí eu tive muitos desafios nesse processo também, até que entendi que para me tornar uma boa profissional, para me tornar uma boa não, porque bons profissionais a gente encontra em as esquinas da rua. Eu sempre planejei ser a melhor no que eu estava fazendo. Se destacar. Ou estar pelo menos entre os melhores no que eu fazia. Na verdade, eu sempre coloquei em mente que tudo que eu colocasse a minha mão, seja minha família, seja meu trabalho, seja minha vida como acadêmica, como estudante, eu queria estar entre os melhores, me destacar. E não era por ninguém, não é para mostrar para ninguém, mas era porque eram desafios pessoais, né? Desafios da minha vida. E aí veio toda essa correria, voltando assim, toda essa correria de hoje eu era promotora, hoje eu sou consultora, eu preciso ter uma formação. E aí eu vou fazer o quê? E aí eu fui e me corri atrás aí eu fui atrás do sonho. E aí fui lá, me matriculei, comecei psicologia. Caramba! Fiz outros cursos de especialização na área de gestão, né? Eu tenho uma pós-graduação na parte de liderança e estou fazendo um agora na área de estratégia e desenvolvimento de mercado. Porque eu gosto de estudar? Gosto. Gosto. Mas porque o mercado exige isso da gente todos os dias. O mercado exige que você esteja em constante mudança. Isso. Constante evolução. Isso. Porque senão você fica para trás. E não tem como. E aí vem outro. E passa por cima de você. Eu estava até lendo isso, acho que essa semana, com a matéria da Forbes, que falava sobre, não te chamando de velha, tá, querida? Mas faz parte do processo. Sobre quanto mais que as mulheres, elas permanecem, vamos dizer assim, na formação delas. Vamos colocar um exemplo. Eu sou formada em RH. Formada em RH e eu só fico naquilo ali, eu sou formada naquilo ali. E aí o mercado de trabalho, ele tá sempre mudando, né? Ele tá sempre mudando. E quanto mais a gente vai envelhecendo, essa matéria fala sobre isso, quanto mais as mulheres envelhecem, mais tem esse preconceito da mulher no mercado de trabalho, de inserir essas mulheres mais velhas no mercado de trabalho. Tipo, ela conseguiu aquele emprego ali e ela vai ficar ali o resto da vida dela. Ela não vai conseguir, se ela não tiver outra formação. Ela não evolui. Ela não evolui, exatamente. Ela não evolui para outro lugar, outro patamar, por causa da idade e porque também ela só tem aquela formação. Ela é só aquilo ali. E a gente vê muito isso também na questão até falar a profissão dos professores, né? A gente só vê, o professor tem 40 anos de formação só ali, só vai viver ali, vai morrer ali. Aí, mas professor, todo professor é velho. É muito isso que a gente vê continuamente na sociedade, né? Então, a gente, quando fala disso, o que a senhora acha
sua opinião sobre isso, né? Da questão do envelhecimento, se realmente acontece isso, de ter esse preconceito com mulheres mais velhas, quando elas decidem trocar de profissão ou decidem mudar o que é que elas querem fazer. Eu não acredito muito que haja a questão do preconceito, mas é um baita do desafio. Você, uma mulher, e eu acho que isso de forma geral, homem ou mulher. Até recentemente, teve uma notícia que se espalhou que foi uma mulher, acho que foi 40 anos, entrou na universidade e algumas garotas mais novas Sim. gravaram um vídeo no Instagram e postaram dizendo, tirando onda da cara da mulher para ela ser mais velha e estar fazendo faculdade. É exatamente isso que tá ligado. Muitas, às vezes até mesmo a sociedade tá contra você a querer evoluir, vamos assim dizer, contra a mulher mais velha, ou tanto faz querer evoluir. Isso é muito complicado. São muitas camadas, entende? E eu fico muito. Na realidade, isso a gente vê constantemente, né? Eu tô há mais ou menos 7 anos na vida acadêmica, 7, 8 anos, porque eu comecei 3 anos de gestão de recursos humanos, logo em seguida entrei mais 5 anos de psicologia. Nesse processo, tem 8 anos aí dentro de uma universidade. Só dentro da minha sala, que me acompanharam, eu vou colocar que eu até fui uma privilegiada, né? Que na minha sala, 70% eram pessoas acima dos 40 anos. Só que aí tem uma série de questões. Uma série de pessoas acima de 40 anos, mas muitos vindo de uma segunda formação. Pessoal que já trabalhava, que era advogado, que é professor, porque é segunda formação. Né? Tem muita gente que olha essa questão da psicologia como o que a gente está vivendo hoje, né, no mundo. As pessoas têm essa necessidade de entender um pouquinho sobre psicologia e aí vão buscar como carreira, né, como uma segunda carreira a essa área. Porém, aí eu não tive muito isso, eu não sofri e não vi meus colegas sofrendo muito essa questão de preconceito em relação à idade, de estar voltando a estudar depois de 40 anos, 30 anos. Eu acho que é a partir de 30 já. Mas eu também tenho hoje uma colega que ela tem 63 anos na sala. Eu acho que ela é a mais velhinha da minha sala. E ela foi super abraçada. Mas aí a gente está falando de psicologia, né? Que aí é impossível não abraçar, não acolher. A gente está falando de uma profissão, né? Que ela é acolhedora. Mas tratando de outros cursos, talvez na área de exatas, não sei como é que seria essa recepção. E essa notícia que você comentou aqui, eu também vi, fiquei super triste. É muito triste como a sociedade ainda está hoje em dia. Principalmente porque é muito triste, porque as pessoas elas precisam ter empatia e entender, pelo menos buscar entender por que essa pessoa ela foi para a universidade tão velha. Eu, por exemplo, já me considero que fui para a universidade muito velha. Eu entrei no meu primeiro curso, eu comecei com 29 anos de idade, já mãe de 2 filhas. Com 29 anos de idade, tem muita gente que já é doutor, que já fez um pós-doutorado, já fez muita coisa. E para mim, 29 anos na universidade, eu já entrei velhinha. Mas por quê? Eu, como mulher negra, de comunidade, né, de família pobre, eu não tive os privilégios de ter condição de não trabalhar e estudar, de ter acesso muito fácil às escolas particulares e daí subsequente, né, para universidades particulares ou mesmo conseguir uma baita de uma nota para passar aí na federal. E eu precisei trabalhar antes de estudar. Quando eu vim para a universidade, eu já trabalhava, já tinha mais de 15 anos de carreira na área comercial, já tinha trabalhado uns 15 anos da minha vida, até porque eu comecei a trabalhar muito jovenzinha. 18 anos e um dia eu já estava no mercado de trabalho, isso de forma formal. E informal eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, 15 anos de idade. Então eu tenho 38 anos hoje, mais de 20 anos dentro do mercado de trabalho. E muitas vezes os jovens que estão lá na universidade zoando, né, a pessoa de 40, 50, 60 anos que tem alguns que são segunda formação, mas tem muita gente que está ali realizando um sonho, o desejo. Que não pôde ter. Que não pôde, que precisou primeiro trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa, para conseguir ingressar no ter carreira, ter condições de pagar, na verdade, né, condições de pagar uma faculdade, porque eu só fiz o curso de psicologia depois que eu tive condições de pagar por ele.
Enquanto eu não tive condições de pagar por ele, ele não passava de um sonho no papel. Então, às vezes, né, eu espero, eu acredito que essa voz aqui hoje, né, e a voz, as nossas vozes, elas vão chegar um pouco mais distante. E é aí que as pessoas têm essa oportunidade de ouvir, de se colocar no lugar do outro, de entender que muitas vezes as pessoas estão ali porque não tiveram oportunidade quando eram mais jovens. Que consigam ter empatia pelo próximo, que consigam entender também, como a senhora falou. E pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que o nosso papo vai ter que terminar, porque o horário já está dando. Acho que já foi muito bom. Muito bom receber a senhora aqui, receber Marcela. Foi um papo muito legal sobre como nós, mulheres, temos que estar no mercado de trabalho, como lidar com isso tudo. Muito obrigada por ter vindo hoje. Acho que é bom deixar, agora que a gente está encerrando, deixar um conselho para as mulheres também. Tanto as que estão começando, quanto as que já estão no mercado de trabalho. E como esse podcast a gente está numa escola, eu acho que é bom para a galera mais nova, a gente mais nova, entender isso também. E aí essa pode falar para galera. Boa. Então, só para deixar bem, né, fechadinho, Sim. Eu tinha falado da promoção à consultora comercial e depois de 2 anos eu fui novamente promovida na mesma empresa a desenvolvedora de mercado, que é meu atual cargo hoje. Vai já fazer 1 ano que eu fui promovida e como primeira mulher desenvolvedora de mercado na Solar. São 24, são 12 aqui em Recife, 12 lá em Jaboatão e eu sou a única entre os 24 desenvolvedores. Fantástico para mim, um baita de um desafio também, mas como sempre fui bem acolhida de forma geral pela empresa, pelos colegas. Eu nunca tive esse problema, né? Tem até pessoas que perguntam: Milena trabalha no meio de tantos homens e como é em relação ao assédio? Nunca existiu, tá? Nunca existiu. Eu acho que isso também é importante falar aqui, porque muitas mulheres às vezes têm medo, né? De repente aparece vou me candidatar a determinada vaga e aí eu tenho medo. Poxa, é uma empresa tão masculinizada, o que é que vai acontecer? Qual é o meu conselho? Vá, né? Enfrentem. Não deixem que as adversidades da vida, do cotidiano profissional, do mundo corporativo, impeçam, né, vocês de caminharem, de decidir para um ambiente diferente daquilo que vocês planejaram, porque às vezes pode ser muito bom. Para mim foi muito bom essa experiência nesses últimos 7 anos de estar nesse ambiente, aprender, né, com culturas diferentes, até a linguagem também, né? A linguagem da menina, a gente tem que dizer, né? A linguagem da menina é uma, a linguagem do menino é outra, e você tá ali no meio e você acaba compreendendo esses dois mundos. Para mim, foi maravilhoso. A experiência foi maravilhosa. E eu aconselho, claro, de forma muito positiva, que a mulher, ela não tenha medo, seja o mercado que for. A gente vê hoje mulher nas mais diversas profissões, muitas delas voltadas para homem, como mulher que está fazendo curso de mecânica, mulher que está fazendo curso que muitas vezes engenharia civil, coisa que antigamente a gente só via homem inserido no meio. Exatamente. E hoje não, hoje a mulher está buscando o lugar dela e tem que buscar mesmo o lugar. O lugar é nosso. Como também é importante não se colocar em posição de superioridade. A gente fala o mercado é nosso porque até então nós somos uma parcela pequena, né? Nós somos uma parcela pequena. Hoje tem muito mais homens inseridos no mercado de trabalho do que mulheres e tem muito mais homens talvez em cargos de gestão, em cargos que a mulher ainda não alcançou, mas isso está sendo visto de forma diferente. Então vão, meninas, não tenham medo e a gente está cada vez mais avançando e adquirindo espaço. Então é isso, galera. Obrigada por assistir mais JTcast e é isso. Até a próxima.